muitas pessoas que estão aqui pela primeira vez, algumas pessoas. Eu quero agradecer. Nós temos presentes conosco aqui, olha, temos o Fabiano Ferreira, Joselito, Sandra Ferraz, Jefferson Prata, o Adilson, que fez os pedidos agora, a professora Fátima Campos, o Franco, a Grazi, que cantou, Josinete, Marcela, Marisa, a Renata e a Tatiana Vasconcelos. E temos também o Cristiano, ele não joga mais o que jogava antes, né? O Cristiano, ele está lá na Chapada Diamantina, num lugarzinho chamado Catolé, lá na Bahia. Ele é o único adventista da cidade. Olha, não é fácil, né? Mas este homem de Deus, ele aceitou a Jesus como salvador pessoal, sintonizando a Novo Tempo, foi evangelizado pela Novo Tempo, foi batizado e ele continua firme na fé, graças a Deus. Cristiano, você pode dar um alô aqui para o grupo, por favor? Cristiano, você pode abrir o microfone, se não quiser abrir a câmera. Bom dia, meu irmão. Pode? Amém, amém, Cristiano, graças a Deus. Graça e paz. Ele tem um canal no YouTube também, tem mensagens reflexivas. Eu tenho um post no grupo aqui do culto matutino. Eu gostaria que você fizesse uma oração, Cristiano. Pastor João Batista, ele é um homem de experiência, ele sabe o que é morar em um lugar que você mora. Nós trabalhamos juntos no Mato Grosso, pastoreando. Ele foi pastor no Mato Grosso, sabe o que é manter a fé firme, não sabe? Sozinho, como você está aí em Catolés, na Chapada Diamantina. Que Deus possa robustecer a tua fé, homem de Deus. Amém? Faça uma oração para o pastor João Batista ser mais uma vez usado por Deus na exposição da palavra. Amém, meu irmão. Oremos então. Oremos. Oremos, bondoso Deus, Pai querido, todo-poderoso Deus, neste momento aqui estamos reunidos, Pai querido, com pessoas de fé genuína, assim nos entregamos a Ti, Pai amado, para assim abrirmos os nossos ouvidos à Tua santa palavra, que será pronunciada na sequência, Pai querido. Vem nos abençoar com o entendimento devido, para que assim possamos prosseguir em frente como cristãos de fato. Amém. Verdadeiros cristãos, capazes de seguir em frente na luta contra as forças do mal, aplicado sempre no Teu amor, na Tua justiça, Pai querido. Amém. Pois assim fomos predestinados pelo Senhor a estarmos cientes entre o que é verdade e o que é mentira. E assim buscamos a Tua verdade na Tua preciosa palavra, Pai querido. Amém. Venha nos abençoar com esta verdade aqui hoje. O irmão estará se anunciando para que possamos crescer no Espírito. E assim, Pai querido, te agradecemos pelo Deus maravilhoso que Tu és, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, para com cada um de nós, Pai querido. Amém. Venha nos abençoar a todo momento. Seja o Socorro presente em nossas vidas, Pai querido. Amém. E assim oramos humildemente no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós passamos então a palavra agora para o pastor João Batista. Estamos vendo o Senhor, pastor. Queremos agora ouvir a voz de Deus. Está ouvindo? Agora sim, pastor, por favor. Estão me ouvindo e vendo? Sim, ouvindo e vendo, e essa biblioteca riquíssima aí que o senhor tem no fundo. Então é um prazer estar nesta manhã, nessa madrugada com vocês e ouvir vocês clamando ao Senhor e rever meu prezado colega pastor Luiz Gonzaga depois de muito tempo. Sou agradecido a Deus por esta possibilidade através da tecnologia e que Deus ouça e atenda todos os clamores nesta hora que vocês fizeram e abençoe cada um nas suas necessidades conforme a santa e boa vontade do Senhor. Amém? E eu quero partilhar com vocês sobre o dia do Senhor.
não o sétimo dia, mas o dia do Senhor no contexto da volta de Jesus. Nós vamos ler um texto que eu vou pedir que o pastor Luiz Gonzaga leia para mim, porque eu não estou enxergando muito bem para ler, eu tenho um glaucoma. Aí o pastor Luiz Gonzaga pode ler o texto quando eu indicar. E o texto que vamos ler apresenta sobre o dia do Senhor, trazendo duas analogias, uma sobre o ladrão que vem de noite, a outra sobre a mulher grávida que tem dores de parto ao dar à luz, e traz uma indicação do evento que é um sinal realmente do dia da volta de Jesus. Então, o pastor Luiz Gonzaga lê para nós 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 3. Pode ler? Posso ler sim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 3. Exato. Eu leio. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vê as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Verso 4. Mas vós, irmãos, não estás em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Verso 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Até o 6. O verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Então, minha boa gente, nós temos nesta passagem sobre a volta de Jesus, o dia do Senhor, essa analogia de que esse dia será como o ladrão que vem na calada da noite. E essa analogia da mulher grávida que está para dar à luz e ela sente dores. E esta indicação de que haverá repentina destruição. É uma indicação precisa sobre a volta de Jesus. E eu já fui vítima, não sei quantos irmãos aqui foram vítimas, né, do ladrão. Já tive por 2 ocasiões o ladrão entrar na minha casa, e que sensação ruim, a gente se sente lesado, é muito ruim. E a questão da mulher grávida é que não dá para dar à luz a vida que vem à luz sem a mulher ter as dores. Não tem como evitar. E agora, a terceira indicação de que haverá repentina destruição para quem realmente não está se preparando, vivendo uma vida de preparo para o encontro com Jesus. Aí será pego assim de surpresa. Mas olha, tá tendo um barulho aí, né? Alguém está com problema? Mas olha, minha gente, o apóstolo Paulo está admoestando e exortando os crentes de Tessalônica. Parece que estava havendo dificuldade em relação à conduta devida para com o dia do Senhor, ou seja, com a volta de Jesus. Então o apóstolo Paulo está trazendo essa orientação, dizendo que
nem precisava dele falar a respeito do tempo e da época da segunda vinda, porque os próprios tessalonicenses, eles estavam cientes de que o dia do Senhor seria como o ladrão que vem na clara da noite. E nós hoje temos situações que não é tão diferente. No tempo do apóstolo Paulo, dos Tessalonicenses, tinha aqueles que estavam tão animados em relação à volta de Jesus que tinham uma conduta até radical, mas outros estavam desanimados. É o que ocorre conosco hoje. Tem aqueles exagerados, radicais, e tem aqueles que estão desanimados em relação à segunda vinda. Porque hoje, como naquele tempo, existiam muitos questionamentos, muitos escarnecendo a respeito da vinda de Jesus, e hoje não é diferente. Se naquele tempo era assim, imagina nos dias de hoje, porque nós estamos no tempo do fim, então a pressão é muito grande. A pressão para quem vive no tempo do fim, como nós hoje, pressão de todos os lados. E é claro que o inimigo das nossas almas, o diabo, os demônios, os espíritos maus, sabe que pouco tempo resta. Por isso eles atacam de todas as formas. E aqui é onde entra a orientação do apóstolo Paulo, conforme a gente vê no versículo 6. Ele está nos orientando para que a gente não seja das trevas, não seja da noite, mas sempre seja da luz, vivendo acordado, vigiando e sendo sóbrio. Isto é, a gente não tem a sonolência espiritual, o torpor, a apatia, a indiferença para com os acontecimentos proféticos, mas que a gente esteja atento, vigiando, alerta e também sendo sóbrio, ou seja, tendo perfeito juízo, para que a gente não se deixe iludir, porque o mundo está cheio de pessoas iludidas que saem iludindo as outras pessoas. Mas nós que somos da luz, somos do dia, temos a luz maravilhosa da palavra de Deus, devemos viver de acordo com esta luz. E esta é a orientação de Deus para nós, na nossa vida de preparação para encontrar com Jesus e para a vida no céu. É realmente uma bênção para nós que vivemos nesse tempo do fim, tendo esta preciosa luz a brilhar de Deus, do trono da sua graça, da sua misericórdia, e vivendo com essa bendita esperança. Por isso eu quero partilhar com vocês 3 importantes, preciosas lições que tiramos desta leitura da palavra de Deus. A primeira, que já estamos aí perto de, não sei quantos minutos nós temos, né? Mas são essas 3 lições que eu quero deixar com vocês desta leitura da palavra de Deus. A primeira lição: vivemos uma vida intensa, desejando que Jesus venha nos buscar, como Ele prometeu vir outra vez, Ele garantiu, virei outra vez. Então, vamos viver intensamente cada dia com o coração cheio do desejo de ver Jesus voltar. E a segunda lição que a gente extrai desta leitura da palavra de Deus é uma intensa vida de oração, de estudo da palavra, de estudo da Bíblia. Viver intensamente cada dia estudando a palavra de Deus e orando, porque orar é estar preparado para encontrar com Jesus. Agora, não orar é estar despreparado. E essa vida de oração é a vida realizando o culto familiar, vivendo cada dia a comunhão pessoal e também partilhando o Evangelho, as boas novas com os nossos semelhantes. E a terceira lição
é aquela que nós encontramos do próprio apóstolo Paulo no livro de Hebreus, que quando ele fala que devemos viver e buscar na paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, são essas três preciosas lições de vida que nós extraímos desta leitura de hoje, da palavra de Deus, de Tessalonicenses capítulo 5, de 1 a 6. E enfatizando o versículo 6, onde o Paulo nos admoesta, nos exorta a vivermos como filhos da luz, acordados, isto é, não dormindo, acordados e sendo vigilantes, atentos, alertas e também em perfeito juízo, né? Ter aquele discernimento desse tempo do fim que estamos vivendo, não nos conformando com este mundo, mas adorando e louvando em espírito e em verdade o nome de nosso Senhor Jesus. Então vejam, essa passagem, ela é impactante, o Paulo teve esse objetivo de impactar os crentes de Tessalônicas, porque eles viviam como se Jesus, aqueles que se mantiveram firmes na fé, como se Jesus viesse no tempo deles. Então já se passaram aí muitos anos, e se eles encaravam desta forma a mensagem da segunda vinda de Jesus, crendo que Jesus vinha nos seus dias e que seriam até em vida para o encontro com Jesus, sem passar pela morte, imagina nós hoje que vivemos no tempo do fim, porque o fim é um período, e esse período do fim começou em 1844, olha, estamos há 179 anos, se não estou equivocado nos cálculos, e realmente nós devemos nos animar na preparação para a volta de Jesus e, quem sabe, alimentar essa esperança de sermos trasladados ainda em vida, quando Jesus voltar com poder e muita glória. Mas se caso nós não estivermos vivos, nós temos a certeza que Ele vai nos chamar do pó da terra e assim seremos arrebatados junto com os fios que serão transformados para a viagem espacial rumo à glória celestial, rumo à Canaã celestial. Então, minha boa gente, nos animemos, sem desanimar. Devemos cada dia vivermos firmes nesta confiança de que Jesus vai voltar. E devemos nos preparar e ajudar outros a se prepararem para encontrar com Jesus. Então, encerrando, essas são as três lições para vivermos desejando ardentemente que Jesus venha, vivemos uma vida intensa de oração e de estudo da Bíblia e buscando a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se alguém tiver uma pergunta, podemos responder. Se alguém que tiver alguma dúvida. Assim seja. Então é isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Aguardar a volta de Jesus. Cara, agora eu vou falar então, já que abriu aí, obrigado, agradeço. Realmente, porque Deus deu tanta oportunidade, né? Eu pensei na época do dilúvio, né? Quando Noé fazendo a arca, o pessoal rindo dele, ele pregando, o pessoal rindo dele. Naquela época, cara, o mundo praticamente foi destruído, assim, não totalmente, mas sobrou a família de Noé e os animais, né? Para você ver o quanto que Deus tentou, né? Menos foi com Sodoma e Gomorra, né? Mas foi triste também. E tem coisas que Deus sabe o futuro. Ele fez isso quando teve o dilúvio, porque ele sabia o futuro e sabia que as pessoas que sobreviveriam, caso não houvesse, ele perderia muito mais almas, entendeu? Deus quer o bem, não quer o mal, mas ele já sabia que as pessoas já estavam entregues ao inimigo, não tinham mais chance.
Então, e também eu lembrei que parece uma passagem, não sei se Jeremias White, é na Bíblia mesmo, que torça para que Jesus não venha no inverno nem no sábado. Eu ouvi uma passagem sobre isso, eu não sei, faz tempo que eu ouvi sobre isso, entendeu? Que não viesse torcer para que viesse no sábado, que estaríamos todos reunidos, na época da perseguição, né? Perseguição. É porque o dia do sábado não é um dia próprio para estar fugindo, né? Mas, e o inverno é ruim por causa do frio e outros incômodos. Mas a verdade é que nós devemos viver cada dia preparados para estar com Jesus. E não deixar que essa repentina destruição, porque a destruição, assim como as dores de parto da mulher que está para dar à luz é inevitável, são inevitáveis, também a destruição será inevitável. Embora o homem queira fugir, não é? Tem gente que quando ouviu falar a respeito do mundo, foi lá nos buracos das montanhas estocar alimento, água e tudo mais. E outros, no caso da NASA, querem explorar a Lua, explorar o Marte, para que quando a coisa aqui ficar ruim no planeta, eles poderem fugir, escapar da destruição. Mas a palavra de Deus garante que não escaparão. A destruição será repentina e ninguém vai escapar, somente aqueles que estiverem vivendo na luz, sendo filhos da luz, e vigiando e orando, e mantendo perfeito juízo, para viver sempre dos caminhos de Deus, que escaparão, receberão a vida eterna. Mas os outros que negligenciarem o preparo, infelizmente, não escaparão da destruição. Então a palavra de Deus nos avisa, porque o plano de Deus é salvar todos nós. Mas devemos cada dia viver, quanto mais agora no tempo do fim, viver nesta preparação, intensa vida de oração, desejando que Jesus venha e buscando a paz e a santificação para com todos. Pastor. Oi. Quando descreve sobre as dores da humanidade, das pessoas, que será como uma dor de parto, com a mulher que está assistindo a dor de parto, a gente pode entender que isso ocorre nos dias atuais de hoje. Em tudo que nós vemos através das redes sociais, que tem essa comunicação de mostrar em tempo real tudo o que ocorre, eu vi vagamente, mas eu tenho acompanhado bem de leve, mas eu acompanho um pouco, que teve uma cidade que entrou em chamas fora do Brasil. Uma só não, acho que foi 2 cidades fora do Brasil. Então a gente começa a ver que, assim, a cada ano após ano, desde a existência da humanidade, Deus tem dado a oportunidade para todos nós, filhos dele, se redimir, olhar para Deus, ouvir a sua voz e não ser rebeldes, né? Filhos da desobediência, porque haverá tempos de perseguição e sempre está tendo. E Deus está mostrando constantemente que cada dia mais a porta da graça está perto de se fechar. Então, quando se retrata falando que nós passaremos por dores, que será pior do que uma dor de parto, em tudo que nós vivemos, na nossa vida, no nosso cotidiano, e tudo que Deus está permitindo, toda a humanidade vê, dos 4 cantos da terra, e aí a gente vê as pessoas se refugiando, querendo buscar abrigo debaixo do solo, abrigo acima dos céus, e aí a gente vê que nós, seres humanos, de uma forma geral, daqueles que têm tanta sabedoria que Deus concedeu, mas não querem e ignoram a palavra de Deus, e querem buscar meios de salvação, isso quer dizer que essas pessoas, eles têm total conhecimento da volta de Cristo, mas eles não querem aceitar. Porque quando eles estão buscando refúgio em outros lugares e que o dinheiro pode salvar eles da mão de Deus, quando a Bíblia descreve que não há nenhuma pessoa que todo olho verá a volta de Cristo, a humanidade ela se torna perdida quando ela ignora a palavra de Deus, correto? Correto, são os filhos das trevas, no sentido de viverem na ignorância a respeito de Deus, não por não conhecerem, mas por desobediência, infidelidade, por não quererem compromisso com Jesus e o seu reino.
É isso aí. E quando falou que vamos pensar em paz, né? Quando pensar que está tudo certo, está tudo em paz, Jesus virá. Quando você pensa em paz, prepare para a guerra, né? Meu pai falava isso, né? Meu pai falava isso, era militar. Então, essa paz que fala, parece que, porque a besta vai ser como vai ser como fosse o salvador do mundo, né? Vai querer tomar o lugar de Deus. Então, muitos vão se entregar a ela. E ela vai salvar, vai curar, essas coisas todas. Esse detalhe, aí, quer dizer, salvação por ele. Aí Deus vai mostrar que ele é Deus. Quem é Deus? Então, esse detalhe é importante, da paz e segurança, né? Diz lá, né? Quando andarem falando em paz e segurança, então virá a repentina destruição. E não é que essa paz tenha sido conseguida. Então a Bíblia fala, quando andarem falando. E é o que nós estamos vivenciando hoje. O próprio Lula, né, quer ser um mediador da paz lá da guerra da Ucrânia e da Rússia e outras guerras no mundo, e os órgãos, como as Nações Unidas e outros. Então, quando andarem falando paz e segurança, virá repentina destruição. Por isso devemos viver cada dia atentos, vigiando, porque se Jesus não veio nessa noite que passou, quem sabe ele virá hoje, nesse primeiro dia da semana, antes que o sol se ponha. Se durante o dia Jesus não vier, quem sabe ele vem já na noite, que já é segunda-feira. E assim deve ser a nossa vida, para que aquele dia, o dia do Senhor, não nos pegue de surpresa. Devemos viver cada dia preparados, como Jesus disse, vigiai e orai, porque não sabeis o tempo. Então devemos viver desta atenção, nos preparando e ajudando outros a se prepararem para esse encontro com Jesus. Amém. Você já se batizou, Marisa? Cara, desculpa aí, eu vou pro terceiro batismo, mas vou. Amém, amém. Eu vou, com a graça de Deus. Amém. Fabiano tem uma pergunta agora, pastor João Batista. Fabiano, pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Tá dando para ouvir aí? Eu não sei se eu já... Tá ouvindo. Pronto, eu já abri aqui. Bom dia, pastor e demais irmãos e irmãs. Aqui é o seguinte, é uma passagem da ceia do Senhor, né? Pouco antes da morte dele. E tem uma questão que ele fala que eu nunca entendi o que ele estava querendo dizer com isso. Quando diz em Mateus capítulo 26, no verso 29, pelo menos nessa versão aqui, diz o seguinte: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber, aí vírgula, novo, vírgula, convosco no reino de meu Pai. Quando fala essa parte só novo, eu fiquei pensando o seguinte, será que ele queria dizer de novo? E como não tem um dia aqui, eu nunca entendi o porquê, tá só a palavra novo, nunca entendi essa questão. Então, irmão, essa passagem, Jesus se refere essa celebração lá na glória, no reino celestial, quando ele nos reunia, aquela feliz reunião, que até um hino no Hilário, né, que fala dessa feliz reunião, esse encontro lá no céu, quando Jesus der as boas-vindas a todos nós. Então ele diz, novo é a respeito do vinho, porque ele tomou vinho aqui quando estava com os discípulos, e até agora ele não tomou vinho, esperando esse momento, quando nos reunir lá na glória, na eternidade, quando ele vai voltar a tomar novamente o vinho. Então, é novo no sentido de que ele não tomou até agora, desde aquele momento, e vai só tomar quando estiver conosco na sua glória, no seu reino. Olha a atenção que Jesus tem para conosco, o carinho. Deus, ele é condescendente com as suas criaturas, porque ele é detalhista. Até um detalhe deste, Jesus espera em atenção a nós. Amém. Amém. Irmão Jefferson, tem uma pergunta, por favor? Então, não é pergunta, mas uma colocação aí, uma pitaca, uma ajudazinha. O pastor está começando paz e segurança. Eu não sei quantos acompanharam aí as notícias. O Papa Francisco, dia atrás, teve a reunião com líderes religiosos. Não sei quantos acompanharam essa reunião do Papa Francisco, eu estou sempre atento a essas notícias. E ele convocou ali os líderes religiosos para fazer uma caminhada mundial pela paz. Olha só.
E ele conseguiu reunir muita gente, inclusive pessoal ali do islamismo. O islamismo é um povo que não gosta de cristão. Você percebe que tem muita gente ali, mesmo que não são cristãos, estão ali falando em paz e segurança, porque o nosso mundo precisa de paz. Então é um indício grande, muito indício que o Senhor Jesus falou aí, quando acabou de ler a passagem, né? De que ao começar a falar em paz e segurança, aí você sobreviverá a repentina destruição. E outra coisa que não tem muito a ver com o contexto aqui, porque tem a ver com o contexto, não tem a ver com o contexto que o falou aí, é o seguinte, o presidente Lula, né, ele está marcando reunião com o presidente Biden lá, para que eles estão querendo fazer um governo mundial, trazer ao mundo que haja um governo mundial hoje em dia, uma governança mundial, né? E o presidente o Macron lá da França, ele falou que o único que hoje, né, o que é a pessoa que tem a habilidade, né, de governar o mundo é o Papa Francisco. Então a gente percebe claramente aí a besta, né, tomando fogo de novo, a ferida mortal está sendo curada. E quando ela ser totalmente curada, a Moed diz claramente. Então, é sobre, mais uma vez, né, paz e segurança. Estão falando de paz e segurança. Estão falando de paz e segurança, só que essa paz não foi conseguida, mas eu não sei o pensamento dos irmãos, mas eu entendo que, devido o esforço, né, das nações e esse plano de uma liderança mundial na área religiosa, e as coisas estão afunilando, então eu entendo que também pelo órgão da OTAN, né, Nações Unidas militar, né? Então vejam, eu entendo que vai cessar a guerra da Rússia, e Ucrânia e outras guerras, e sob a liderança mundial, não sei, vai ter um momento que eles vão declarar que o mundo está em paz. E aí é quando virá a repentina destruição. E a destruição não é a destruição humana. Essa destruição, nós entendemos pelas profecias, que são através das 7 últimas pragas e da volta de Jesus. Exato. Tá? Então, minha gente... Não é que tem que guerra mundial, né, pastor? É a volta de São Jesus mesmo. Sim. Mas pela profecia a gente entende que, por enquanto, estão falando só paz, buscando a paz, mas não tem paz por enquanto. Mas que parece que em algum momento vai ter vão poder falar que conseguiram a paz. E aí é que virá repentina destruição. Exatamente. Que serão todos pegos de surpresa e não escaparão. Então, isso quer dizer que quando os governantes da terra, eles falam que haja paz e haverá paz na terra, aí se reflete, se aplica a palavra de Deus. No mundo tereis aflições. Tem de bom ano, eu venci o mundo, Jesus venceu, Deus venceu o mundo com Jesus, e nós que cremos neles venceremos, porque isso significa que não haverá paz. Isso é uma ilusão de Satanás para enganar o povo, e o povo de Deus que estiver preparado, eles saberão que essa paz é uma paz enganadora, que na verdade não é paz, do qual Satanás vai apontar nós como os causadores da discórdia, e aí não terá essa paz que tanto fala, correto, pastor? Correto, irmã. A paz, segundo Deus, né, só os que creram, só os salvos é que terão. Mas a paz segundo o mundo, essa paz que todos estão querendo e que não estão conseguindo, mas que dá a entender que em algum momento parece que vão conseguir. Mas aí é quando virá a repentina destruição. Então Deus fala na palavra dele, vigiai e orai. Então a gente vigia o que nós ouvimos e vemos e oramos para que nós permanecemos firmes, é quando vier essa falsa enganadora de paz mundial. O pastor, eu me lembro até, não vai dizer aí, na época da Covid, eu vi uma reportagem onde estava sendo entrevistado 2 pessoas, Geraldo Alckmin e Osmar Terra.
E aí o que acontece? O Geraldo sempre batia na mesma tecla que o mundo precisava de uma liderança global. Porque se tivesse uma liderança global, teria resolvido melhor essas questões do problema da Covid e tal, aquela conversa toda. Se fosse anos atrás, quando menino ou adolescente, a gente via essas coisas e achava lindo, né? Esse pessoal falando com toda essa educação, aquela eloquência, aquela coisa e tal, sem entender o que era. Agora, depois de muito tempo, que os pastores tocaram nesse assunto, né? Vendo alguns sermões de pastores pela TV Novo Tempo, né? O mesmo canal do YouTube, e a gente ia vendo, né? Tudo isso se encaminhando. E, inclusive, ele batendo nessa mesma tecla, e sempre outros governantes do passado, e não faz muito tempo, quando sempre que ia fazer um discurso, todos eles repetiam a mesma coisa, né? Uma nova ordem mundial. Não era conspiração nem nada. Eles mesmo falando, tem vídeos gravados, realmente. Todos eles falavam sobre isso. Sempre com aquele sorriso no rosto, aquela aparência de piedade, né? Aquela falinha mansa, aquela coisa toda, né? E as pessoas ficam aplaudindo, achando lindo que isso vai ser uma maravilha, mas realmente não é bem assim. E aí, o pastor e os demais irmãos aí falando nessa questão de paz e segurança, todos aqueles, diante desses sinais, que acredita que o crente, o cristão que tiver firme, vai se arrebatar só os que ficarem aqui, que vai passar pela grande tribulação e tal. A partir do momento que todas essas coisas vêm acontecendo, né? Então, realmente, quando o cerco se fechar e todos esses sinais estiverem acontecendo, aí quem estiver vivo, seja eu, todos nós aqui, as pessoas de outras religiões que até agora batem na mesma tecla que o cristão não vai passar pela grande tribulação, né? Só aqueles que não tomaram a decisão antes, que vai ter outra chance depois e tal. Mas é aí justamente o que vão perceber que tudo aquilo que aprenderam, né, e que foram passando para as pessoas estava totalmente errado. É preciso passar por essa grande tribulação, é obrigado. Se a gente estiver vivo, pela graça de Deus, a gente vai ter que passar por ela. A perseguição, né? É a perseguição de tantos, né? Vão botar a culpa na gente. Você lembra da época de Hitler? Hitler quase tomou o mundo inteiro. Deus foi tão misericordioso. E agradeço a Churchill, que esse homem foi guiado por Deus, apesar de fumar um charuto muito grande, mas ele foi estrategista, porque os Estados Unidos não acreditou que Hitler chegaria tão longe. E quando Hitler foi tão ambicioso e mau, que ele, em vez de atacar os Estados Unidos, que seria mais fácil para ele conseguir o mundo, ele voltou para poder atacar a Rússia, que era aliada a ele, que ele ia pegar de surpresa. Mas o que Deus fez? Deus adiantou o inverno. Com o adiantamento do inverno, a guerra, os aliados, o pessoal da França, da Itália, que era até contra a gente, depois ficou por nosso favor, quer dizer, conseguiu reverter a história, não por nosso merecimento, nem pelos merecimentos, como dizem, que falaram, até que no Brasil eles destruíram vários navios com crianças e mulheres em águas brasileiras. Poxa, os alemães fizeram isso. E ainda zombaram dos brasileiros, dizendo que se os brasileiros fossem a guerra, só essa cobra fumasse. Entendeu? Por isso que o símbolo da febre é a cobra fumando. Ô, Marisa. Mas aí, eu sei que estou fugindo um pouco, mas aí... Não, Marisa, não está fugindo não. Eu queria complementar, Marisa, e fazer o seguinte. Pastor João Batista, qual a relação da volta de Jesus com esses líderes mundiais que foi falado aí? Qual é a interferência deles? Qual a ação deles? A ação deles é que eles agem não como instrumento de Deus, mas em nenhum momento, pastor, mas agem exatamente para guiados por Satanás, para mergulhar o mundo nesta situação terrível e para gerar essa grande tribulação e perseguição contra o povo de Deus. Por enquanto, os anjos do Apocalipse 7 estão segurando os ventos, mas vai ter um momento que os anjos vão ser tirados da terra. E aí
esses instrumentos de Satanás vão ter liberdade total para agirem. Mas quando isso aconteceu, o povo de Deus já está selado e guardado pelos santos anjos de Deus. Amém. 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 Pastor, nós vamos terminar então. Nós vamos terminar com uma oração, né? O senhor fará então uma oração final, se tiver algumas palavras, algumas considerações a mais a dizer. Então, só para a gente orar, só revendo os pontos, né, da lição, conforme esta leitura de hoje, que é vivermos intensamente desejando que Jesus venha e vivendo uma intensa vida de oração, de estudo da Bíblia e buscando a paz e a santificação com todos, nesta preparação para o encontro com Jesus e para a vida no céu. Vamos orar então? Nosso Deus, Criador, nosso Pai Celeste, louvamos o Senhor pelo dom da eterna vida em Cristo Jesus. Amém. Graças por esse momento de comunhão com o Senhor e de convívio cristão, que é o nosso exercício para aquele convívio lá no Reino Celestial. Verdade. Pedimos abençoar todas estas pessoas neste grupo, com suas carências e necessidades. Atende conforme essas necessidades e, sobretudo, conforme a santa e boa vontade do Senhor, porque só o Senhor sabe o que é melhor para cada um de todos nós. Pedimos, abençoe o pastor Gonzaga e todo o seu grupo e todas essas famílias, que possamos viver assim, conforme a tua santa e boa vontade, em conexão diária e contínua. Amém. Senhor, guiados pelo teu Santo Espírito e assistidos pelos teus santos anjos. Nos dá, Senhor, uma boa semana, que tudo em nossa vida se realize somente em conformidade com a sua santa e boa vontade. Nos entregamos em teus braços de amor, rogamos e agradecemos em nome de nosso gracioso, poderoso, maravilhoso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado a todos. Um bom dia. Bom dia. Amém. Bom dia a todos. Boa semana. Boa semana. Continuemos em oração. Amém.